Amados irmãos, muito boa noite a todos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Que alegria poder novamente estar com os irmãos à distância, mas unidos em um só coração e aproximados por meio da nossa plataforma aqui no Facebook. Nós desejamos que a graça e a paz de Cristo Jesus reine em seu coração. Baixe sua cabeça, feche seus olhos aí onde você está. Vamos orar nesse momento, colocando diante de Deus os nossos pedidos. Pai, graças nós te damos, ó Deus, pela certeza que temos de que o Senhor ouve as nossas orações. E como é bom falar contigo, ó Pai. Como é agradável, ó Deus, saber que o Senhor se importa com cada um de nós. Queremos, ó Pai, nessa noite apresentar diante do Senhor a vida do teu servo Lencina. Seja sobre ele, ó Pai, a tua graça. Rogamos, ó Deus, que o Senhor venha restaurar a saúde dele, ó Deus. Livra, ó Deus, desta enfermidade. Graças te damos, porque ele já está recuperando a sua saúde. E pedimos, ó Deus, que o Senhor dê ao teu servo plena restauração. Oramos, ó Deus, pela Camila e pelo Eduardo. Colocamos, ó Deus, este casal diante de Ti, ó Pai. Rogamos, ó Deus, que o Senhor possa curá-los, livrando-os, ó Deus, de toda esta enfermidade, ó Pai. Oramos também, ó Deus, pela Joquebede. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a Tua filha, ó Pai, que ela possa ser plenamente restaurada. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor abençoou a cirurgia. A operação foi um sucesso, graças nós te damos por isso. Mas sabemos, ó Deus, que ela ainda necessita dos teus cuidados, da recuperação vinda de Ti, e é por isso, ó Pai, que rogamos que o Senhor continue a abençoá-la. E oramos, ó Deus, em favor da nossa cidade. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe todos aqueles, ó Deus, que diretamente prestam serviços essenciais à nossa comunidade. Pedimos, ó Pai, que o Senhor possa guardá-los, protegê-los, ó Deus, livrando de todo o mal. Oramos, ó Deus, em favor da nossa prefeita, de toda a sua equipe, pedindo, ó Pai, que o Senhor possa dar sabedoria, discernimento a cada um deles, guardando também, ó Deus, livrando de todo o mal. Oramos, ó Deus, também em favor do nosso Estado. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe, ó Deus, e que não hajam mais óbitos, ó Pai, que o Senhor proteja a nossa população. E oramos também pelo nosso país, pelo nosso presidente, pelo agora ministro da Educação, reverendo Milton Ribeiro, pastor presbiteriano, ó Deus, que o Senhor o guarde, que o Senhor o proteja. Sabemos, ó Deus, que ele será alvo de duros ataques, mas que a tua boa mão, ó Deus, guarde e proteja o teu servo, Senhor. Nós oramos, ó Deus, pedindo também pela nossa economia. Rogamos, ó Deus, que o Senhor venha suprir a necessidade, ó Deus, daqueles que estão desempregados. Dá o pão, Senhor, àquele que está faminto. Dá a paz e o alívio ao coração daquele que está aflito, ó Deus. Nós pedimos, ó Pai, estas bênçãos, sabendo, ó Pai, que o Senhor ouve as nossas orações, que o Senhor se importa, ó Deus, com o sofrimento daqueles que temem a Ti. E agora, Pai, fala ao nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a resplandecer a glória de Cristo, de exaltarmos o Teu Filho, ó Deus, por meio da Tua palavra. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero convidá-los então para que abramos a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 8, versículos 22 a 26. Provérbios 8, do versículo 22 ao versículo de número 26. Esse será o texto da nossa exposição nessa noite. Provérbios capítulo 8, do versículo 22 ao versículo de número 26. Eu vou dar um tempinho aí, você vai lá, pega a sua Bíblia, para que você possa então acompanhar a nossa leitura e a devocional dessa noite. Provérbios 8, 22, a palavra do Senhor assim nos diz: O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Versículo 23. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de água. Provérbios 8, 25 agora. Antes que os montes firmassem, antes de haver outeiros eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Amados irmãos, nós temos afirmado, à luz dessa série de mensagens do capítulo 8 do livro de Provérbios, que
que a sabedoria apresentada nesse texto não é um conceito, não é algo abstrato, mas é uma pessoa, e essa pessoa é Cristo Jesus. O autor de Provérbios, ele aponta para Cristo Jesus. Ele mostra aos seus leitores que a sabedoria tão almejada, que o conhecimento tão buscado era de fato Cristo Jesus. E na verdade, os antigos eles tinham uma grande obsessão pelo conhecimento. Eles se afadigavam, se esforçavam atrás daqueles que eram detentores do saber. Prova disso, nós temos a história de Salomão e a rainha de Sabá, que saiu das suas terras, que saiu do seu palácio e em uma grande comitiva foi visitar Salomão porque ela ouviu falar da sua fama, mas principalmente da sua sabedoria, do seu conhecimento. E provavelmente o autor do capítulo 8 seja o próprio Salomão. E se de fato foi Salomão que escreveu o capítulo de número 8, ele exalta Cristo, mostrando que na verdade o seu conhecimento e a sua sabedoria não vinham dele mesmo, mas de fato a sua sabedoria e o seu conhecimento vinham do próprio Cristo Jesus. Meus amados irmãos, hoje nós vamos falar sobre a eternidade da sabedoria. Amanhã, se o Senhor Deus permitir, o presbítero Marcos Chipana dará continuidade ao mesmo tema, falando também sobre este assunto, a eternidade da sabedoria. À luz do texto, meus amados irmãos, que nós acabamos de ler, nós queremos nessa noite fazermos 3 destaques, 3 considerações à luz da eternidade da sabedoria, a eternidade de Cristo Jesus. A primeira informação que eu e você podemos encontrar no texto que nós acabamos de ler é que a sabedoria estava com Deus Pai. A sabedoria estava com Deus Pai. Chama a sua atenção para o versículo 22, a primeira parte apenas do versículo, que diz: o Senhor me possuía no início de sua obra. O Senhor me possuía no início de sua obra. Ou seja, a sabedoria sempre esteve com o Pai. Ela sempre existiu. Ela acompanha o Pai desde a eternidade. E essa verdade, ela é referendada no Novo Testamento. Quando o apóstolo João, ele inicia o seu evangelho, ele faz tal afirmação. Lembremos, João capítulo 1, versículo 1, a palavra do Senhor assim nos diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o versículo 2 diz: ele estava no princípio com Deus. Em João capítulo 1, versículo 1, nós encontramos a expressão logos, que traduzido para a língua portuguesa, veio a ser traduzida pela expressão verbo. O conhecimento era algo que os gregos buscavam. O apóstolo João, ele começa o seu evangelho com a seguinte declaração: que o conhecimento que os gregos tanto almejavam, que o conhecimento que os gregos buscavam, estava na pessoa de Cristo Jesus. É como se João dissesse: eu encontrei o conhecimento, e o conhecimento estava com o Pai, o conhecimento estava com Deus, antes que todas as coisas viessem a existir. A segunda verdade que nós podemos declarar à luz desse texto é que a sabedoria que estava com o Pai, ela por consequência disso era eterna. Vejam vocês como essa verdade ela é explorada à luz do texto que estamos meditando nessa noite. Provérbios 8, 22, agora a segunda parte, e o versículo 23 também. Antes das suas obras mais antigas, desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Um dos atributos da verdadeira divindade é a sua eternidade. E por que nós consideramos o Senhor como Deus? Porque Ele sempre existiu.
Isso o faz Deus. É claro que também outros atributos qualificam e credenciam o nosso Senhor como Deus único e verdadeiro. Sua onipotência, sua onisciência e a sua onipresença. Esses atributos também qualificam Deus como único. Mas destacamos aqui também a sua eternidade. E Jesus, ele é Deus porque ele é eterno. Ele sempre existiu. Jesus, ele não foi criado, mas ele sempre coexistiu junto com o Espírito Santo ao lado de Deus Pai. É o que na teologia nós chamamos a doutrina da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são coiguais, coessenciais e coexistenciais. Ou seja, eles sempre existiram. Essa verdade também, meus amados irmãos, ela é fundamentada no Novo Testamento. Em Colossenses capítulo 1, versículo 17, Colossenses 1, 17, você anota aí, depois você lê, após a nossa devocional, a palavra do Senhor ali nos diz: Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. A igreja cristã, ela teve no seu início que lutar contra uma heresia, que era o chamado arianismo. O presbítero Ário da cidade de Alexandria, ele afirmava que Cristo não era eterno, mas que Cristo veio a existir a partir da vontade de Deus Pai. A igreja se posicionou de forma firme quanto a essa heresia, e a ortodoxia histórica, que afirma que Cristo é eterno, prevaleceu ao erro do arianismo. Nós afirmamos que Cristo é Deus, porque Ele sempre existiu. A sabedoria é o próprio Jesus. E à luz de Provérbios capítulo 8, como nós vimos, desde a eternidade, ela foi estabelecida desde o princípio, antes do começo da terra, ou seja, Cristo Jesus, sempre Ele existiu, Ele é eterno. E a última verdade que nós podemos afirmar, à luz desse texto que nós estamos meditando essa noite, é que a sabedoria, Cristo Jesus, criou todas as coisas, junto com o Pai e com o Espírito Santo. Vejam vocês os versículos 24 a 26. Antes de haver abismos, eu nasci. Antes ainda de haver montes carregados de água. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Antes ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Ou seja, todas as coisas passaram a existir por causa do Filho. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Cristo Jesus. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 17, o texto que eu citei há pouco, diz o seguinte: Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. O que Paulo está dizendo ali aos Colossenses? Que foi Cristo, junto com o Pai e com o Espírito Santo, o autor de todas as coisas. Ele criou todas as coisas, Ele formou todas as coisas foram feitas com perfeição, porque a sabedoria, o próprio Cristo Jesus, estava presente na formação do universo. Eu destaco aqui 3 verdades sublimes que os versículos 24 a 26 falam sobre a presença do Filho na criação do universo. Primeiro, versículo 26 nos mostra que ele estava no planejamento de todas as coisas. Ou seja, o universo ele não surgiu ao léu. Ele não é fruto do acaso. Ele não é produto de uma explosão do nada. O universo ele foi planejado, ele foi desenhado. Cada passo, cada estrela, cada pó, cada grão foi devidamente planejado por Cristo Jesus há
sabedoria. Não somente ele planejou todas as coisas, mas quando houve a separação entre a porção seca e a água, lá estava Cristo Jesus. Em Gênesis capítulo 1, lá está Cristo Jesus. A evidência maior da presença da sabedoria, Cristo Jesus, em Gênesis capítulo 1, na criação do universo, está na formação do homem. Quando em Gênesis 1, 26 e 27, nós encontramos a seguinte expressão: façamos um homem à nossa imagem e semelhança. É como se o conselho ali se reunisse, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E no último dia, no sexto dia, eles deixaram o homem para ser criado. A mais importante obra da criação, o homem. Ele foi criado à imagem e semelhança de Cristo Jesus. A imagem e semelhança da sabedoria. É claro que eu e você sabemos que por consequência do pecado dos nossos pais, hoje nós já não conseguimos mais refletir com perfeição a imagem e semelhança daquele que nos criou. E a nossa glória justamente será quando no novo céu e na nova terra nós nos tornarmos novamente semelhantes a Cristo Jesus. Porque no novo céu e na nova terra nós teremos um corpo imortal, um corpo incorruptível e um corpo glorioso. Portanto, não nos esqueçamos que a sabedoria, Cristo Jesus, ele planejou todas as coisas, esteve presente na separação entre a porção seca e a água e também formou as montanhas e planícies. No mais alto monte, lá nós podemos ver a assinatura de Cristo Jesus. Na planície, podemos ver também a mão criadora da sabedoria, a presença de Cristo Jesus. Um texto lindo, Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 16, a palavra do Senhor assim nos diz, Colossenses 1, 15 e 16. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E primogênito, entendamos aqui, meus amados irmãos, não como o primeiro ser criado, mas como aquele que deu vida a toda a criação. Esta é a ideia do termo primogênito, pois nele, Jesus, a sabedoria, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Finalzinho do versículo 16. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Cristo Jesus. Portanto, meus amados irmãos, nós nesta noite vimos três preciosas verdades sobre a eternidade da sabedoria, a eternidade de Cristo Jesus. Ele estava com o Pai antes que tudo viesse a existir. Ele é eterno, ele sempre existiu e por meio dele todas as coisas foram criadas. Talvez você se pergunte, mas pastor, qual é a importância dessa mensagem? O que eu aprendo dessa noite e qual deve ser a resposta que eu devo dar diante da palavra do Senhor nessa noite? Entregue a sua vida a Cristo Jesus. Confie nele. Busque nele a sabedoria para suas escolhas e decisões. Pense que aquele que criou o universo ao som da sua palavra, ele está contigo. E você pode ouvir os seus conselhos, você pode ouvir a sua voz quando você com fé ler a sua palavra, conhecer as Sagradas Escrituras, ter a Bíblia como seu livro conselheiro. Ande com a sabedoria, tenha comunhão com a sabedoria, entregue a sua vida à sabedoria, Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar grandemente o seu coração com esta palavra. Nós vamos orar pela nossa irmã Terezinha, que pede que nós oremos pelo Jesus, que é o seu cunhado, nós vamos orar por ele. E o nosso irmão Tomé pede oração pela sua mãe, pelo Mércio, pela Sandra e pela Júlia e a sua saúde. E a nossa irmã Rosalina pede oração pelas nossas irmãs Edna e Lurdinha,
E o nosso irmão Francisco pede oração pelo seu cunhado que está entubado, o Sidney. E a Elisandra pede que nós oremos pela Simone e o Rogério e pelos filhos Johnny e Lucas, e que Deus abençoe essa família. Vamos apresentar novamente esses pedidos diante de Deus. Vamos encerrar essa nossa devocional com mais uma oração. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos buscar o Senhor nesse momento. Pai, nós queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor por esta palavra. Te louvamos, ó Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Queremos, ó Deus, apresentar diante do Senhor a vida da Simone, do Rogério e seus filhos, o Johnny e o Lucas. Pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe esta família. Oramos também, ó Deus, pela Elisandra. Colocamos, ó Pai, diante do Senhor a vida da tua filha, bem como toda a sua família. Cuida, Senhor, dos filhos da Elisandra. Protege, ó Deus, e abençoe a cada um desses, ó Pai. Oramos também pelo Sidney. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha restaurar a sua saúde, ó Pai. Cura, ó Deus, desta enfermidade e conforta também, Senhor, o coração de toda a família. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha trazer paz e alívio ao coração destes, ó Deus. Oramos também, ó Pai, pela vida do Jesus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa restaurar a saúde dele, ó Pai. Seja sobre ele, ó Pai, a tua graça. Abençoa, Deus. Cura, Senhor, livrando, ó Deus, de toda esta enfermidade. Oramos também, ó Deus, pela nossa irmã Lúcia, pela Sandra, pelo Mércio, ó Deus. Nós pedimos também pela Júlia e pela sua saúde, ó Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa abençoar a cada um deles, ó Deus. Atende, ó Pai, conforme a tua vontade. Oramos também, ó Deus, em favor da Edna, da Lourdinha. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha cuidar das tuas filhas, cuidar da tua serva. Apresentamos também diante de ti a vida da nossa irmã Rosalina, ó Pai, pedindo, ó Deus, que o Senhor possa cuidar de cada um delas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê uma noite de paz. Traz, ó Deus, consolo e conforto aos nossos corações. Que descansemos em ti, ó Deus. Protege nossa família. Preserva, Senhor, a nossa fé. Não permita, Senhor, que nós venhamos a esmorecer, ó Deus, a desanimar, mas antes, ó Deus, renova a nossa força. Que o Senhor, ó Deus, venha trazer novo ânimo ao nosso coração, para que permaneçamos firmes em tua presença. É a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês nessa noite, que o Senhor os guarde. Um forte abraço. Saudades imensa de cada um de vocês. Caso vocês precisem, meus amados irmãos, quer dizer, como pastor, estou sempre à disposição de vocês. Se vocês precisarem conversar com o pastor, procure o pastor, peça oração, não sofra sozinho. Nós somos uma família e nós precisamos uns dos outros. Se você faz parte do grupo de risco ou tem mais de 60 anos, você pode fazer uma videochamada, pode ligar para o pastor pelo WhatsApp, a gente pode conversar, a gente pode orar. Você não precisa ficar isolado, mas você pode conversar também com o seu pastor. A gente lê a Bíblia, ora juntos e buscamos a orientação de Deus. Tá bom, queridos? Um forte abraço. Deus abençoe a cada um de vocês. Domingo pela manhã daremos continuidade à exposição do Salmo de número 84 e à noite também, domingo a partir das 19 horas, estaremos dando continuidade, à exposição do livro de Gálatas. Amanhã, como eu disse no início, se Deus assim permitir, o presbítero Marco Chipana estará com vocês. Tenham todos uma ótima noite. Bom descanso a todos, em nome de Jesus.